pessoal, tudo bem? Vocês estão vendo aí que o vídeo hoje, né, que a gente está fazendo aqui é um vídeo diferente, né? É diferente, não tá tendo aquela introdução que eu sempre faço aqui, né? Aquela chamada aí que eu sempre faço, alegre, começando o vídeo para cima, né? Porque o tema hoje o assunto hoje do vídeo realmente é um assunto bem desagradável, né? Vocês viram aí no título, viram também aí na thumbnail, né? Hoje nós vamos falar do que aconteceu no dia de ontem, né? A morte do Pelé, né? O Pelé Edson Arantes do Nascimento, que nos deixou aí no dia de ontem, 29 de dezembro de 2022. Eu tô gravando esse vídeo no dia 30, né? E esse vídeo, a ideia é que ele fique eterno, assim como é o Pelé, né? Então, assim, fazer uma homenagem aqui, minha especificamente, do canal, de uma forma geral, para aquele que foi o maior jogador de todos os tempos. Acho que isso daí é incontestável, né? Há quem fala do Messi e tal, mas acho que assim, o que o Pelé significou para o mundo realmente é algo surreal, né? O Pelé era mais completo que o Messi. Essa é a grande verdade. Não estou dizendo que o Messi seja um jogador meia boca, não, muito pelo contrário. O Messi, sem dúvida nenhuma, ele é top 5 do mundo, da história, né? Mas o Pelé é o número 1, né? O topo, encabeça essa lista aí, porque realmente o que ele fez na carreira dele, na vida dele, realmente foi uma revolução gigante. Esse vídeo aqui, gente, a ideia dele não é falar especificamente da vida do Pelé. Acho que tem um monte de canal que já fez isso aí, né? Canais grandes, canais menores, TV tá cobrindo aí a morte dele, né? Então não vou me ater nessa questão. Eu vou me ater numa coisa mais pessoal, uma coisa mais, né? Uma experiência mais minha, né? Do que realmente o Pelé significava, não só na vida de todo mundo, mas na minha vida especificamente. Tá? Eu tenho um vídeo que eu fiz aqui no canal, há 2 anos que eu fiz aqui, que foi dos 80 anos do Pelé. Tá? Então eu até vou deixar o card aqui para vocês e o link na descrição, onde eu falo, né? Ali faço uma homenagem a ele, né? Que realmente, né, 80 anos de vida. Ele faleceu agora com 82, já estava doentinho, né? Vinha aí com alguns problemas aí. E assim, aqui no canal, eu sempre, quando aconteceu a morte de alguma pessoa importante do futebol, uma pessoa relevante, eu sempre comentei aqui. Né? Assim já fiz do Januário de Oliveira, do Roberto Avalone, né? do próprio Maradona também. Né? Fiz um vídeo aqui só para falar do Maradona. E não tinha como não fazer do Pelé. Né? Não tinha jeito, não tinha como. Né? E é interessante porque era um jogador. Hoje a gente vê o jogador, né, se jogando, fazendo um monte de coisa, né, gritando, fazendo um teatro só, né? E ele não, cara, ele era um cara que aguentava a porrada ali, firme, forte pra caramba, um jogador que revolucionou realmente, um jogador completo, né? E até tem uma história, né, aí recente aí que ele não tem um rim, né? E ele contou essa história depois, já tinha parado, uns 10 anos atrás que ele falou essa história, que ele falou que ele lá nos Estados Unidos ele operou, né, que eu tava no Cosmos, que ele tirou um rim, né, depois até acabou virando um problema isso pra ele, né, mas que ele falou que ele tomou uma joelhada, né, nas costas, e olha só, gente, o cara tomou uma joelhada nas costas. Hoje, né, o cara faz um negócio desse, né, o cara toma um gancho gigante. E naquela época não tinha essas câmeras que tinha tudo, então o Pelé apanhava pra caramba. A Copa de 66 mesmo, ele sai por contusão, né? Por causa de porrada mesmo que ele toma. Ele tomava muita porrada. Apanhava muito, né? E ele tomou uma joelhada e até o médico falou pra ele, ó, o seu rim tá aí, mas só tá pra constar, né? Não tá funcionando. Ele acabou tirando o rim e ficou essa história aí. Ele só foi falar isso bem depois que ele parou de jogar, né? Mas assim, mas mostra a grandeza do cara, né? Mostra o tanto que o cara realmente era um cara perseguido dentro de campo, né? E um cara que fez a diferença, né? Um cara que fez a diferença jogando bola, né? Mostrando, né? E o mais interessante, muita lealdade, né? O Pelé sempre foi um cara muito leal,
né? Assim, deu umas burdoadas também, deu, né? A gente sabe disso, né? Tem um vídeo que eu fiz aqui da Copa de 70, também vou deixar o card aqui, o link na descrição, em que eu até falo de um lance lá do jogo contra o Uruguai, né? Em que ele dá uma cotovelada no jogador lá, do uruguaio, e ele deu pra pegar mesmo. O juiz não deu nada, né? O juiz não deu nada, ele foi falta dele, era pra ter sido expulso naquele lance ali. E ele realmente vai lá e dá uma cotovelada. Então você percebe que ele era um cara que tinha que saber aprender também a se defender, né? Porque ele realmente apanhava muito. Mas assim, como eu falei, a ideia desse vídeo aqui, gente, não é enfatizar a carreira dele. Eu acho que isso aí é chovendo molhado, né? Isso aí é falar o que tá todo mundo falando. Eu tenho uma experiência com o Pelé muito interessante. Eu já falei isso no vídeo lá dos 80 anos dele. E vou falar aqui de novo, que poucas pessoas sabem disso, tá? O Pelé, ele tem uma ligação muito forte com meu pai. Não é ligação, mas uma coincidência muito grande com meu pai. Que é o seguinte, o meu pai, ele nasceu na mesma cidade, no mesmo ano e no mesmo mês que o Pelé. Tá? Poucas pessoas sabem disso, certo? Meu pai, infelizmente, já faleceu, já fazia 2 anos, agora vai fazer 3 anos, completa agora em janeiro, comecei em janeiro, completa 3 anos que meu pai faleceu. Inclusive, meu pai faleceu antes de fazer 80 anos, né? No ano que ele ia fazer. E meu pai tem essa história, né? Assim, meu pai ele nasceu no dia 4 de outubro de 1940 em Três Corações. O Pelé nasceu no dia 23 de outubro de 1940 em Três Corações. Então, diferença de 20 dias. É que tem uma história que é o seguinte, é que na época, né, isso os mais novos não sabem disso, mas tinha uma época em que as pessoas iam se registrar e demorava para registrar os seus filhos e assim era meio que aleatório os dias que eram registradas as pessoas. Tanto que tem muita gente que nasceu num dia e foi registrado num outro dia, né? E meu pai era um caso assim, né? Meu pai ele nasceu no dia 4, mas foi registrado no dia 21. Porque não se sabe, nem ele mesmo sabe por quê, né? E só que o Pelé também foi registrado no dia 21. Tem um registro lá no cartório de Três Corações de que o Pelé é registrado no dia 21. Não, o Pelé nasceu no dia 23, certo? Só que, ou seja, pelo cartório, tanto o meu pai quanto o Pelé nasceram no mesmo dia. Exatamente, na mesma cidade, no mesmo dia. E aí, até quando foi em 70 anos, em 2010, a ESPN foi lá na minha casa fazer uma entrevista com o meu pai. Né? Eu não tenho, gente. Eu já procurei, eu já entrei em contato com a ESPN, eles não me retornaram para poder passar esse material, que foi uma reportagem que foi inclusive lançada, que era os 70 anos do Pelé, e fez uma reportagem com meu pai até mostra lá o RG dele lá, né? O RG não, desculpa, a data de certidão de nascimento dele, indicando, né, que ele nasceu no mesmo dia do Pelé, né? E assim, óbvio, a gente sabe que não, tá? Isso, digamos assim, juridicamente, né, vamos dizer assim, né, em registro seria isso, mas não foi. Na prática isso não aconteceu. Mas eles fizeram essa reportagem lá com meu pai por causa disso, né? Porque eles teoricamente nasceram no mesmo dia, na mesma cidade, né? E estavam lá no mesmo lugar. Então, assim, e meu pai sempre contou as histórias do Pelé para mim. Eu cresci ouvindo as histórias do Pelé. Eu nunca vi ele jogar. Tá? O Pelé parou de jogar em 1977, quando ele foi pro Cosmos. E eu nasci em 77. Então eu nunca vi. Assim, na verdade eu vi o Pelé jogar 2 vezes. Tá? Teve uma vez que tinha um campeonato. Quem é da velha guarda que nem eu sabe o que eu vou falar agora. A Bandeirantes, através do Luciano do Vale, fez um projeto muito legal que era o campeonato de Masters, ou o campeonato de Seniors, né? Que era, pegava os caras ali que já tinham parado de jogar, mas só craque, tá? E fazia a seleção de Masters, e fazia uma espécie de mundialito. Então era o Brasil, a Argentina, Uruguai, a Polônia, a Alemanha, a Holanda. Era um negócio muito louco, cara. Você via craques assim, espetaculares jogando ali, mandando bem, cara. Mandando bem pra caramba. E nós tivemos, então, uma vez o Pelé jogou. Uma partida, não lembro que partida que é agora. Né? Até vale um vídeo fazer sobre esse campeonato aí. É interessante o tema. Né? E o Pelé jogou essa partida. E eu vi ele jogando. O Pelé já estava com 46 anos, 47 anos, até mais. Mas eu vi o Pelé jogando. Né? E fez algumas. Não fez uma grande partida, mas entrou lá, tentou dar umas bicicletas lá, não sei o quê. Né? E eu vi. E depois, né? Em 90, aquele jogo clássico, vocês acham fácil aqui no YouTube, é o jogo dos 50 anos dele, que ele entrou, jogou primeiro tempo de uma partida, um amistoso contra o resto do mundo, lá em Milão, na Itália, no San Siro,
né? Ele fez lá, depois o Neto entrou no lugar dele, o Neto fez o gol, foi 2-1 para a seleção do mundo, resto do mundo, e o Neto foi lá e fez o gol, né? Logo depois da Copa de 90, perdão. E aí o Pelé jogou essa partida, jogou meio tempo, né? E até tem uma história do, acho que é Rinaldo, né? Se eu não me engano, que ele sobrou cara a cara ali, podia tocar a bola pro Pelé, né? Pelé fazia o gol, ele quis bater pro gol e errou o gol. Tem essa história aí, né? Acho que é o jogador do Fluminense. Ele pegou e tem essa história aí, né? Então, assim, eu vi o Pelé jogar nessas duas situações. E também uma coisa que me marcou muito do Pelé foi em 86, 87, quando, porque assim, na minha infância, né, era uma coisa que era muito legal da gente fazer, era ir assistir aos filmes dos Trapalhões, né? Quem foi criança na década de 80 sabe o que eu tô falando também, né? Que era muito legal de você assistir. Então a minha mãe levava, né? Minha irmã, meus primos, a gente ia no cinema assistir. Era muito legal, isso ia no cinema mesmo. Hoje o cinema é dentro de shopping, né? Na época o cinema era na rua, assim, ó, sabe? Na praça, assim, que você ia no cinema. E a gente assistiu o filme dos Trapalhões. Então teve vários filmes. Os Trapalhões era top. Assim, se você pegar hoje as maiores bilheterias do cinema brasileiro, você vai ver muito filme dos Trapalhões lá, viu, gente? Porque era muito, assim, as pessoas iam muito no cinema assistir, né? E a gente ia, né? Isso aí nas férias, né? Porque então tinha esse negócio também do marketing, das férias e tal. E fazia muito sucesso. E teve um que foi especial, que foi os Trapalhões e o Rei do Futebol. Em que o Pelé interpreta um jornalista, né? E depois ele acaba jogando, mas ele joga de goleiro. Porque tem uma história também que meu pai sempre contou isso, que o Pelé jogava em qualquer posição, jogava muito bem. E depois ele tem um jogo, até de goleiro ele jogava. Até teve umas situações que ele foi jogar no gol, né? E mandava bem. E nesse filme ele joga de goleiro, né? Então eu achei muito interessante, né? Se eu achar o link do filme, eu vou deixar para vocês aqui, porque eu sei que tem aqui no YouTube os filmes dos Trapalhões. Eu vou deixar aqui para vocês. Que realmente é uma história bem interessante, assim. Obviamente, galhofa, os Trapalhões e tal, mas é legal porque tem essa coisa do ambiente do futebol, né? O Didi fazendo os negócios malucos, ele faz os gols que o Pelé não fez. Interessante isso. Depois vocês dão uma olhada lá, tá, gente? É bem legal. Quem nunca assistiu, tá? É bem interessante. E o Pelé participa desse filme, né, como eu disse, como jornalista, mas ele faz esse jogo no Maracanã como goleiro, né? E aquilo me marcou muito porque eu sou goleiro, né? Tudo bem, não dizendo que eu sou goleiro por causa daquilo, mas aquilo realmente me marcou bastante, né? De ver o Pelé jogando, né? De assistir no cinema, eu criança, vislumbrado, eu tinha o quê? 9 para 10 anos, né? E foi exatamente nessa época que eu virei goleiro, né? Então você ficava assim, pô, né? Então, e sempre tinha aquela coisa do Pelé, que não sei o que coisa e tal, e o cara jogando de goleiro, então realmente me chamou bastante atenção. Mas o que eu falei para vocês, as histórias que meu pai contava, meu pai cresceu contando histórias eu cresci, perdão, ouvindo as histórias que meu pai contava do Pelé, né, do Santos, do que ele via, do que o Pelé fazia, e aquilo foi na minha cabeça me fazendo gostar de futebol. Eu queria ver o cara jogar. Eu falei, pô, esse cara é espetacular, né? E o pai falava, pô, eu colocava ele pra jogar não sei na onde, ele dava um chapéu. Tem uma história que meu pai conta, que é do jogo Santos e Vasco no Maracanã, né? Que tava 2-0 pro Vasco, perdão, e faltava já 40 e pouco do segundo tempo. E a dupla de zaga do Vasco era o Brito e o Fontana, que depois foram campeões do mundo em 70, né? E os dois, ficavam um zoando o outro, um falando com o outro assim, pô, se tem um rei aí, não sei o que, né? Cadê esse cara? Não tô vendo, papapá, não sei o que. Aí o Pelé tava machucado, tava com um negócio na cabeça, assim, foi lá, pegou a bola, fez 2 gols, um até do outro. Aí ele pegou a bola, assim, jogou na cara do Brito, do Fontana, uma coisa assim. Tanto que o Pelé e o Brito não se falavam na Copa de 70, né? Eles não se falavam, né? Porque tinha uma rusga entre os dois aí. Né? Então, assim, meu pai sempre contou essas histórias, cara. Eu sempre ouvi ele contando essas histórias. Meu pai era daquelas pessoas, assim, meu pai era uma pessoa espetacular, sabe? Ele conversava, se dava bem com todo mundo. É difícil você ver uma pessoa que falar que não gostava do meu pai. Muito difícil, tá? Então, assim, porque meu pai estava bem com todo mundo. Ele é aquele cara que conversava. Sabe aquele cara que você chega num lugar assim, ele nem te conhece, começa a conversar com você e já vira amigo. Oh, aquele cara é gente boa, que não sei o quê. Meu pai é desse jeito. Meu pai é desse jeito. Aí ele pegava e falava, ele contava as histórias. Meu pai é daquelas pessoas que conta a mesma história umas 500 vezes. E a gente ouve como se fosse a primeira, né? E eu era desse jeito, cara. E eu ouvia essas histórias dele que ele contava. Então ele contou muita história, mas muita coisa, sabe? E aquilo para mim foi só alimentando o gosto que eu tive pro futebol, que eu fui ter pro futebol, né? Então, para mim, o Pelé tem um significado muito grande, muito forte, tá? E assim, eu acho que isso mostra a grandeza do cara, porque ele, mesmo 40 anos depois de jogar,
ele ainda era um cara reverenciado, era um cara que tinha feitos incríveis, né? Ah, mas ele não fez tantos gols assim, a FIFA considera, sei lá, 300 gols que ele fez, a FIFA não considera. Não interessa, cara, não interessa, sabe? A gente não quer saber disso, porque é um cara que é muito grande, ele revolucionou o futebol, tá? Então o futebol é hoje muito por influência dele. Ele era um cara que em qualquer lugar do mundo que ele fosse, todo mundo reconhecia. Tem jogador hoje que a gente não reconhece. A gente não reconhece. Jogador famoso, você não conhece esse cara. Agora o Pelé, todo mundo sabe quem que é. Né? E assim, é legal porque ele também não foi só no futebol, né, gente? Ele foi em outras coisas, na política. Ele era cantor. Assim, não cantava bem? Não. Ele foi ator, atuava bem? Também não, mas assim, ele tem umas coisas que é muito legal, ele participou de novela, ele fez filme, ele fez um monte de filme, ele fez filme, aquele filme Fuga para a Vitória, né, que é um filme bem interessante, que fala dos refugiados lá, da coisa do nazista, inclusive ele contracena com Michael Caine, com Sylvester Stallone, né, então é uma coisa assim bem interessante a gente ver, então o Pelé tem uma história muito legal, né, muito bacana, muito interessante. Tá? Então acho que assim, o legado que ele deixa, é claro, tem pisada de bola também, claro que tem, ele tem aquele lance da filha dele, eu não vou entrar nesse mérito aqui, tá? Ele, né, diz que ele realmente teve duas filhas fora do casamento, quer dizer, né, tem essas coisas, mas a gente não vai entrar nesse mérito aqui, tá? Acho que o objetivo aqui não é esse, mas assim, o que é interessante e que eu acho legal da gente frisar aqui, e até para finalizar esse vídeo, é deixar para vocês, a gente ver o que? A história. Tá? E uma coisa que eu sempre falo, eu sou professor, eu já falei isso aqui várias vezes, e eu sempre digo isso para os meus alunos. Gente, nós temos que deixar um legado, uma história. Tá? Porque a gente passa, mas a nossa história fica. Tá? A gente está aqui de passagem. A única certeza que a gente tem no mundo, na vida, é que a gente vai morrer um dia. A gente não sabe que dia que é, a gente sabe que a gente vai morrer. Então a gente tem que deixar uma história, um legado, uma coisa para as pessoas olharem e falar assim, quem foi você? Quem você era? E não é aquela coisa de escrever na lápide, não. Não é isso, não. É o que você deixou em vida. E isso, cara, é aquele negócio, aquela famosa frase, que eu já vi isso e eu acho que é bem interessante pra gente finalizar esse vídeo aqui. Edson Arantes do Nascimento, infelizmente, faleceu, tá? Mas o Pelé, esse é eterno. Tá? O legado que ele deixa pra gente é, assim, indescritível, tá? Então, CMF aqui fazendo um vídeo completamente diferente hoje, só tende a dizer uma coisa ao rei. Muito obrigado, que Deus o tenha e que vá com Deus.